Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Para nós é uma alegria poder tê-lo por aqui. Peço que você fique atento para o que Deus tem a dizer aos nossos corações. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. E aí eu te dou um tempinho para que você acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de pelo menos ter um momento de introdução a respeito do que nós vamos falar. E o tema de hoje é habilidades versus sensibilidade. Anita, querida, seja bem-vinda aí, Anita, em nome de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42, nós temos uma realidade que ela é mais do que atual nos nossos dias, né? E muitos de nós temos um grande problema. Muitos de nós enfrentamos a dificuldade de parar um pouco, de dar um stop no que nós estamos fazendo ou na rotina comum que nós vivemos. Muitos não querem nem imaginar a possibilidade de pensar em parar, né? Parar? Eu não. Isso não é para mim. Pausa o meu tempo, isso é para os fracos. Pessoas que dizem isso, né? Isso é uma realidade, né? O que nós não pensamos é sobre o que realmente vale a pena para nós nos dedicarmos maior tempo, o que realmente vale a pena a gente dedicar à nossa vida, né? A palavra de Deus em Salmos 46, versículo 10, diz o seguinte: cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O texto aqui, o contexto desse texto se trata de uma guerra. E como toda guerra, temos batalhas intensas, temos batalhas que permanecem, temos batalhas que nos demanda tempo e nos demanda força, vigor, não é? E permanece quem é hábil e prudente nessas batalhas. Bem como a vitória ela é declarada àqueles que perseveraram, não é? Que perseveram e também que se mantêm firmes à ordem do capitão da missão, não é? Quando é dada uma ordem, os soldados eles precisam obedecer. Eles precisam ter a noção de que há uma batalha intensa. E nessa guerra é importante todos estarem alinhados. A mesma situação, em comparação com o que o salmista se refere, o Senhor dará vitória a quem confiar nele e esperar nele. Quem confia no Senhor e espera no Senhor tem vitória. Isso nos faz meditar que na vida temos muitas batalhas para serem travadas e vencermos essas batalhas. E o que precisamos avaliar é uma coisa muito importante que eu e você precisamos parar um pouco e pensar. E aí existem algumas indagações que eu e você precisamos fazer diariamente na nossa vida para que a gente não faça o que Deus não quer que nós façamos e aí nós venhamos a sofrer algumas consequências. Primeira coisa, como estamos lutando? Que recurso estamos usando para conseguirmos vencer o inimigo? Qual é o seu inimigo? Você conhece o seu inimigo? Você consegue identificar seu inimigo íntimo? Essas perguntas precisam ser feitas e você precisa responder, sabe por quê? Porque aí você vai estar conhecendo quem é o seu arqui-inimigo, ao qual você precisa derrubar, ao qual você precisa vencer. E hoje eu quero falar com você sobre nossas habilidades, que muitas vezes empregamos em favor das nossas próprias vidas e, em paralelo a isso, a sensibilidade que nós devemos ter para ouvirmos Deus e a sua vontade. Então vejamos o que o texto diz aqui. Caminhando Jesus
e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Nós conhecemos esse texto, muitos já ouviram eu mesmo pregar sobre esse texto, muitos já ouviram outras pregações sobre esse texto, mas o que o texto diz aqui, que está bem claro para cada um de nós, ele revela algumas verdades muito oportunas que nós precisamos tomar para as nossas vidas hoje. Essas duas mulheres receberam a melhor visita que alguém poderia receber em casa. Elas foram privilegiadas para recepcionarem o Senhor Jesus, aquele que é o caminho para firmarmos os pés, a verdade para o nosso coração, aquele que é a vida plena. Ou seja, aquele que podia dar tudo o que é possível para terem uma vida abundante, uma vida equilibrada e prazerosa. Mas como elas eram humanas, como elas eram como nós, carne e osso, tinha mesmas atitudes como as nossas, elas demonstraram sinais de desequilíbrio em questões normais e rotineiras das suas vidas. Não há pecado pelo fato de você não cumprir alguma obrigação no seu contexto. Assim como com elas também. Não há pecado delas terem afazeres na vida. O pecado é você trocar Jesus por tudo o que pode ser deixado para depois. Se você tem a oportunidade de estar na presença do Senhor e desfrutar disso, antes de qualquer outra coisa no seu dia, não negligencie isso. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Não deixe para buscar a melhor orientação para o seu dia em troca de ocupações secundárias. Eu vou repetir. Não deixe para buscar a melhor orientação para o seu dia em troca de ocupações secundárias. E diante disso, meu querido, aqui nós vemos nas Escrituras o que Jesus ensina sobre como podemos ter uma vida menos estressante, menos estressada, menos embaraçada e menos atucanada. Lembrando que o próprio Jesus nos faz um convite irrecusável para esse tempo. Existe um convite da parte de Jesus para cada um de nós que nós não podemos recusar. Sabe por quê? Porque Ele é bom demais. Ele nos traz refrigério. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Meu querido, existe palavra mais encorajadora, mais tranquila do que essa? Saber que Jesus está disposto e disponível a nos receber, né? e a nos tirar toda a carga pesada, conforme o texto diz aqui, e nos dar descanso. Eu penso que só a presença de Jesus já nos traz aquele alívio, já nos traz aquele descanso que precisamos, né? Não recuse o bem que Jesus causa em nós, em você, e quer te dar. Ele fará isso se você desejar, entendendo que você e eu, nós precisamos entender o plano dele, não em algumas áreas, mas para toda a sua vida, sem restrições. E uma coisa interessante que eu e você podemos ver aqui, e eu gostaria de compartilhar. Primeira coisa, você precisa receber Jesus
em sua casa. Ah, mas eu já recebi Jesus. Ok, você recebeu Jesus na sua casa, mas você recebeu Jesus dentro de você? Dentro da sua alma? Olha o que o texto diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Quando recebemos alguém em casa, sempre desejamos fazer isso da melhor maneira possível. Sempre queremos preparar a casa, ajeitar, arrumar, fazer com que seja um ambiente agradável. É sempre que temos essa oportunidade, a gente vai fazer o melhor, não é? E mais, se é uma pessoa importante, nós queremos fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta no melhor lugar da sua vida, no melhor lugar possível, não é? Marta e Maria, elas não hesitaram em recebê-lo, porque sabiam quem era Jesus. Mas eu acredito plenamente que elas não imaginavam como isso ia acontecer, como seria a presença de Jesus na sua casa. Elas não imaginavam, como eu e você podemos também não imaginar como é receber Jesus na nossa casa, não é? Imagina você recebendo Cristo. Ele bate na porta, você abre e ele diz: ó, eu vim almoçar contigo, ou eu vim jantar contigo, eu vim te fazer uma visita, vim saber como é que você está. Eu acredito plenamente que elas não sabiam, não tinham noção disso, como elas iriam recebê-lo e como ele iria sentir, ou qual era o propósito da visita dele a elas. Imaginaram talvez que seria uma visita como em qualquer outra ocasião, como qualquer outra pessoa, mas elas não imaginaram o que iria acontecer. Pois bem, devemos fazer isso. Assim como Marta e Maria, Jesus deseja ver por dentro de sua casa. Recebê-lo em casa significa deixá-lo fazer parte da sua vida. Significa abrir a porta do seu coração e não ter nenhuma restrição quanto a isso. Jesus desejava saber como elas estavam internamente, como estavam vivendo e conseguindo suportar as batalhas da vida e como elas também poderiam superar, como estava sendo essa questão de batalhar, lutar, e elas estavam superando isso. Da mesma forma, ele também deseja ver com você como que está você, não é? Ver como está o seu coração, como você está intimamente. Não é na sua casa física, preste atenção nisso, não é na sua casa física, não é na estrutura onde você mora, mas a pessoal, a íntima, a realidade íntima de quem é você. Né? Ele quer saber como você está atravessando as batalhas diárias. Ele quer saber como é que você está conseguindo se manter nessas batalhas, nessas guerras. Olha só, creia que essa visita mudará a sua vida e te mostrará que não são suas habilidades que farão a diferença, mas a sensibilidade de ouvir o que o Senhor tem a dizer a você e a respeito de você. Não é a sua habilidade, não é a sua forma de fazer as coisas, não é a sua capacidade, mas é a sensibilidade que você tem ou terá para ouvir a voz de Deus, obedecer esse Deus e buscar fazer com excelência o que Ele te pediu. E também ser ministrado pelo Senhor. O que Ele quer é falar ao seu coração. O que Ele quer é encontrar um espaço na sua vida para Ele falar contigo, para Ele interagir com você. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto, e aí você encontra ali nos versos 39 e 40. Você precisa parar e sentar. Isso mesmo, parar e sentar. Pare e sente. Primeira coisa, você precisa receber Jesus na sua casa. Você precisa receber Jesus no seu coração. E em segundo lugar, você precisa parar e sentar. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava.
Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Quando nós estamos em casa, nós temos sempre o que fazer. Você vai sempre ter o que fazer na sua casa. Uma coisinha aqui, uma ali, uma coisinha ali, uma arrumação aqui, outra arrumação assim, organizar aqui, organizar ali, né? Passar uma tinta aqui, passar uma tinta ali. Sempre vai haver uma coisa para você fazer. Mesmo que não seja tão importante para aquele momento, queremos sempre manter organizado. Mas Jesus, observando o ritmo da casa que ele estava visitando, de Marta e Maria, ele identificou alguns desajustes na vida de Maria e na vida de Marta, né? Que precisavam ser ajustados, precisava ser arrumado, organizado. Da mesma forma que foi com elas, também ele deseja fazer em sua vida. Da mesma forma como ele estava analisando, ele não foi simplesmente para visitar, comer uma comidinha legal, tomar um lanchinho bom e deu. Ele foi para ter um relacionamento com essas mulheres, no sentido de conhecê-las e saber quem elas estavam servindo, adorando. Assim como o Senhor também deseja ter um relacionamento com você e poder te ajudar, poder te dar a direção, avaliar como você está levando a sua vida, ajustar algumas coisas, organizar algumas coisas dentro de você. E aí ele te chama e você está lá mexendo, arrumando, consertando, né? Ele sabe o que você precisa e o que deve ser prioridade na sua vida. Ele sabe disso. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Maria tomou a iniciativa de ficar na presença de Jesus, mas em contrapartida, Marta queria ter o melhor ambiente, a melhor refeição, a melhor condição para que Jesus não se sentisse mal. Mas o que ele realmente quer, meu querido, é que você pare e dê atenção ao que ele está querendo falar. Muitas vezes a gente para orar, mas nós não permanecemos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. A palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 8 diz para nós não sairmos da presença do rei. Não se precipite em sair da presença do rei. Não se precipite em querer se levantar antes de Deus falar para você qual é o caminho, qual é a direção. A preocupação de Marta estava em fazer o melhor, oferecer o melhor ambiente. Amados, não tem como nós criarmos um bom ambiente se o meu próprio coração não está propenso a isso, não está preparado para isso, meu coração não está ligado nisso, meu coração não está querendo isso, a minha vida, eu não estou entendendo que aquele ambiente, como é um ambiente de Deus, como é um ambiente favorável à presença de Deus. Eu preciso primeiro receber o Senhor na minha casa, na minha habitação, no meu ser, para depois eu parar, sentar e ouvir o Senhor. Maria fez isso. Marta já não. Enquanto Maria queria preparar o seu coração, estava se alimentando a alma, Marta estava arrumando o ambiente. Avalie isso na sua vida e veja o que realmente importa. Nesse período de pandemia, de isolamento social, o que está sendo importante na sua vida? Arrumar sua casa, propriamente dita, ou arrumar seu coração? Organizar a sua vida com as pessoas, com a família ali, mexendo aqui ou ali, ou organizar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus? Nós, parados, ouvindo a live, a pregação, a palavra de Deus,
É como está lá no Facebook. Nós estamos fazendo como Maria. Estamos absorvendo, ouvindo. Você que está aí, é para você que Jesus está dizendo: para um pouquinho, ouça um pouquinho. Eu quero te mostrar coisas excelentes. Talvez você esteja fazendo como Marta, tentando fazer o melhor que pode para não deixar faltar nada. Mas pense se não está se preocupando mais em detalhes e menos na essência. Você precisa da essência, você não pode dar o que não tem. Então eu preciso receber de Deus para eu poder dar às pessoas, para eu poder realizar a vontade de Deus. Jesus quer te ensinar que as batalhas constantes que você tem travado, se faz necessário parar um pouquinho e avaliar em que posição você está e se é a melhor para esse tempo. Em que posição, em que frequência você está. É mais ou menos parecido como tentar identificar uma rádio. E você fica lá girando o botãozinho para tentar descobrir uma melhor frequência. Você está falando a linguagem de Deus ou a sua linguagem? Você está falando a maneira de Deus ou falando do seu jeito, da sua maneira? Você está pensando o que Deus quer que você pense ou você está pensando do seu jeito de pensar? Você está agindo como Deus quer que você haja ou você está agindo da maneira como você acha que é o correto? Ou seja, talvez esteja tentando fazer as coisas e ser bem-sucedido sem ponderar as circunstâncias e a motivação. Qual tem sido a sua motivação, meu querido? Será que talvez essa batalha não seja com você mesmo, consigo mesmo, dentro de você? Maria estava sensível à voz de Deus. Ela estava aberta aos ajustes e aos ensinamentos que seriam para melhorar o seu caráter. Marta já não estava preocupada em ajustar o seu caráter, melhorar o seu caráter. Ela estava preocupada em melhorar seu ambiente. Ô meu querido, será que uma roupa ela fala mais do que um coração? Será que um carro fala mais do que o seu motor? Parte externa? Ela estava aberta, Maria estava aberta aos ajustes. Marta estava distraída. Olha o que a Bíblia diz no profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. O Senhor quer que você conheça Ele. O Senhor quer que você dedique-se em buscar Deus e não fazer ofertas, sacrifícios mirabolantes, coisas que não estão em conexão com o Senhor. Antes de você fazer qualquer sacrifício, antes de você querer dedicar, ofertar, fazer qualquer outro tipo de ações práticas para agradar ao Senhor, você tem que primeiro ver como está seu coração, qual é a motivação do seu coração para isso. Você precisa conhecer a Cristo e o poder que Ele tem para você vencer os seus próprios dilemas íntimos. Essa batalha que muitas vezes você fica fugindo de lutar, você fica escapando, você não quer e fica batalhando nisso, não é porque precisa de outras pessoas para lutar junto com você, para te acompanhar nessa batalha, mas é que está dentro de você e é você que precisa vencê-las com a força do Senhor. Precisa ver e precisa ser vencida primeiro dentro de ti mesmo e depois tudo ficará mais fácil, meu irmão, meu querido. Jesus sabe disso. Por isso, Ele oferece a melhor postura, a melhor posição, a sua presença. Foi o que Maria escolheu. E Maria escolheu baseado no que a palavra de Deus diz. Olha lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você não procura um bem-estar? Você não quer uma boa casa, um bom ambiente? Você não quer um bom
automóvel, você não quer uma boa vida, você não quer boas roupas, você não quer ser bem-sucedido, você quer um bom emprego. Pois bem, busque primeiro Jesus. Ele tem todo o poder para te dar tudo isso em resultado ao seu relacionamento com Ele. Você não vai ouvir coisas diferentes do que a palavra de Deus está dizendo aqui. Você não vai ter, antes de buscar o Senhor, essas coisas, né? Se Jesus é a prioridade, você terá a clareza de como pensar, falar e agir. Se Jesus é a sua prioridade, você vai pensar antes de falar. Você vai pensar, ponderar no coração e depois você vai agir. O Senhor te guiará em todos os caminhos, porque Ele sabe como fazer, o que fazer. Ele não está inerte a esse mundo. Existe uma promessa no Antigo Testamento e você precisa guardar, porque essa promessa fortalece o nosso coração e pode fortalecer o seu também. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 58, 11. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Olha que maravilha de palavra. Apegue-se a essa promessa, apegue-se a essa palavra. Jesus tem coisas grandiosas para te dar, mas você precisa buscá-lo, você precisa abrir a porta da sua casa, recebê-lo, sentar e ouvi-lo. E por último, em terceiro lugar, os versos de 41 e 42, você precisa escolher. Primeira coisa, receber o Senhor Jesus na sua casa. Segundo lugar, você precisa parar e sentar para ouvir o que Ele tem a te dizer. E em terceiro lugar, você precisa escolher. E o texto diz: orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões, todavia uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Esse verso fala que Jesus orientou Marta e Maria baseado nas motivações de seus corações. Ele orientou essas duas mulheres baseado no que elas tinham de motivação para viver. E de acordo com a motivação, elas iriam ter o resultado, meu querido, minha querida. A questão é que Jesus, ele não vai invadir a sua privacidade se você não quiser. Ele não vai romper a sua vida, as suas habilidades, sem antes que você peça para que ele faça alguma coisa, algum movimento na sua vida. Enquanto uma se detinha nas questões que promovia ansiedade, aflição, dureza, preocupação, a outra se deleitava na presença de Deus. Aqui está claro o que eu e você precisamos fazer, é nos deleitarmos na presença gloriosa de Jesus. Aqui mostra uma verdade importante para o nosso coração. Por que causa você está lutando? O texto começa dizendo lá, o texto fala aqui, todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas as causas. Por qual causa tu tens lutado? Pela causa do bichinho de pelúcia? Pela causa daquele A ou B que está necessitando de uma ajuda misericordiosa de você? Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Mas se você não tem Jesus no coração, a motivação certa, é como se você estivesse enxugando o gelo. Existem muitas pessoas que tentam afagar o seu coração, tentam acalmar a inquietação da alma, realizando coisas, fazendo coisas. E digo que isso é dentro e fora da igreja. Quem conhece e quem não conhece Jesus, é geral. As pessoas tentam fazer pelo que veem e não pelo que creem. Nós precisamos crer. E aqui nós vemos que causa
é a que tem chamado a sua atenção. E uma delas, nós vemos que há muitas razões que nos fazem permanecer longe de conhecer a Jesus e recebê-lo em nossas vidas. E uma delas, e talvez a mais pesada, meu querido, é que nós lutamos por uma causa íntima que foi iniciada antes, através de nossos antepassados. Meu avô, minha avó, meu tio, minha tia, os meus antepassados, os que antecederam a mim, eles causaram diversas coisas, sem saber também. Portas que foram abertas sem que nós tivéssemos a ideia do que seria isso. E poderiam chegar a nós, e nós não tínhamos nem ideia de que isso poderia chegar a nós. Situações que criaram legados de morte e que muitas vezes sofremos sem saber o que é essas coisas, o que sejam essas coisas. Às vezes estamos lutando demais sem saber a principal causa de nós sermos assim ou de agirmos assim. Eu imagino Jesus olhando para dentro de Marta e Maria e vendo que, embora tivesse uma mesma criação, isso não as impediu de absorverem coisas diferentes ao longo de suas experiências de vida. É certo que elas tiveram vidas diferentes, né? Embora estivessem juntas. Tivessem vivido muitas situações ao longo das suas vidas que lhes deram a oportunidade de escolher o que, né? E como elas iriam viver. Provavelmente elas receberam essa oportunidade, tiveram essa oportunidade. Mas o texto aqui mostra nitidamente a diferença entre buscar, obedecer e depender exclusivamente de Jesus e o não fazer isso. A gente vê no texto. Há também uma promessa maravilhosa para ser guardada no seu coração, no meu coração. O texto lá em Isaías 43, de 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Meu querido, o Senhor Jesus diz que uma só causa é necessária: a dele. A presença de Jesus, ela é suficiente para nos dar entendimento. A presença de Jesus é suficiente para nos trazer segurança. A presença de Jesus, ela é suficiente para eu entender o plano eterno de Deus a mim. A presença de Jesus, o estar se relacionando com Jesus, é a melhor escolha que eu e você possamos ter e fazer ao longo da nossa vida. Buscar a presença de Jesus, permanecer na presença de Jesus, é onde vai fortalecer a minha vida, vai fortalecer os meus braços, as minhas pernas, os meus joelhos vacilantes e vai me fazer andar em caminhos planos, em caminhos eternos. Se você deixar que Ele viva contigo, entre na sua casa, Ele irá remover de sua vida tudo o que tem impedido você de escolher a melhor parte. A orientação e a direção que será permanente em todas as áreas do seu viver, Ele vai ministrar. Escolha o relacionamento com Jesus. Escolha não viver de forma ansiosa, gastando a sua existência em questões passageiras e finitas. Você precisa escolher não mais viver pelas legalidades dadas a Satanás nas gerações anteriores à sua. Você não precisa viver preso ao passado. Você pode romper com isso. Talvez essa seja a oportunidade válida que Jesus te dá hoje para romper com as heranças espirituais malignas iniciadas lá atrás, sem que você soubesse, sem que os seus pais soubessem, sem que os seus avós soubessem, mas que chegou até você. E você precisa fazer alguma coisa. Você vai ficar parado? Se existe um stop, se existe uma parada, é na presença de Jesus. Deixa Ele trabalhar
esse contexto todo, deixa ele falar o que você deve fazer, como você deve proceder, deixa Deus envolver você com ele e ele contigo. Jesus quer que você tenha a sensibilidade de ouvi-lo e obedecê-lo, e não apenas a habilidade de saber ou fazer. Ele quer que você ouça, ele quer que você pare, sente e ouça. Você já experimentou fazer isso? Você precisa escolher se você deseja ser hábil ou se você deseja ser sensível à voz do Senhor. A palavra de Deus, em outro contexto, mostra que o profeta Elias estava na caverna, dentro de uma caverna. Um homem de Deus, poderoso em obras, boca de Deus na terra. E estava dentro de uma caverna, estava dentro de uma clausura pessoal. Estava dentro de uma bola do medo. E esse homem se escondeu e ele começou a fugir de si mesmo. Aonde Deus perguntou: o que você está fazendo aí, homem? E ele: eu estou aqui me escondendo, estou com medo de morrer. E era nítido, olhando o texto ali, você vê que ele estava desesperado por dentro, ele estava com uma inquietação, ele estava em crise existencial. E o Senhor começou a encorajá-lo. E a palavra de Deus diz que ele saiu de lá porque Deus o chamou. Porque Deus viu nele o seu coração, as suas motivações. E ele saiu dessa. Então, perdão. Talvez você esteja dentro de uma caverna. Talvez você esteja dentro de uma clausura. Talvez você esteja isolado e mais do que isolado. Talvez você esteja se isolando até de ti mesmo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 18 que quem se isola busca os seus próprios interesses, porque é egoísta. Amados, não seja egoísta. Não busque o melhor só para você. Quando você se relaciona com Jesus, Ele anima o seu coração, Ele encoraja a sua alma, Ele te levanta. Você pode estar em qualquer lugar, desanimado que seja, Ele te levanta, Ele te fortalece, e isso vai ser claro para todos os olhos verem. E aí, naturalmente, você vai impactar a vida de outras pessoas. Você vai ser uma pessoa onde todos vão desejar querer estar na tua presença junto com você, porque você é encorajado. Aonde você tem sido encorajado? Tem pessoas que hoje, nesse momento da isolamento social, têm se encorajado em bebidas. Tem pessoas que nesse período de isolamento têm se encorajado com amizades. E agora, como que fica então, tendo que se isolar nas amizades? Tem pessoas que nessa pandemia estão se isolando, buscando o seu próprio aconchego nas drogas, na prostituição. Vai acabar o mundo mesmo, então eu já vou fazer o que eu quiser. Mas não é assim que vive, não. Nós temos muitas oportunidades de vida, e a prioridade e a melhor delas é vida plena, que só Jesus pode dar. Por isso ele disse, ele prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Meu querido, você que está ouvindo aí, você precisa escolher. Escolha a vida. A Bíblia diz lá em capítulo 31 de Deuteronômio, coloco aqui diante de você como testemunha céu e terra, bênção e maldição. Escolham, pois, a vida. E aí, se a vida
ela está na bênção, o que você precisa escolher? O que está sendo indicado para você escolher? Espero que Deus tenha falado e ministrado ao seu coração, assim como falou comigo e ministrou no meu coração. Que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome de Jesus.